O fato é que Jesus ele foi rejeitado pelo povo de Israel porque o povo de Israel tinha um contexto de Jesus. Eles tinham o seu Messias pintado. Eles queriam um Messias que viesse conveniente à vontade deles. É isso que os homens querem que Deus faça. Os homens querem hoje Deus como eles pintam, para que Deus seja como eles queiram, satisfaça o desejo deles. Eles querem um Deus satisfatório, que seja conivente com eles. É o que o mundo quer. O Deus do mundo é esse. Só que o Deus verdadeiro, o Criador, o soberano, a quem todos vão estar diante dele para a prestação de conta, ele é Senhor. É o homem que tem que se submeter a ele. E ai do homem que não se voltar para ele enquanto pode. E o único meio do homem voltar para Deus, porque o homem está afastado. Voltar por quê? Você tem que entender a sua situação. É aí que entra o Evangelho. É aí que entra as boas novas. É aí que entra a mensagem que Jesus trouxe. As boas novas de salvação. O Evangelho. Porque o homem precisa entender que ele está separado de Deus, está condenado, julgado, indo para cumprir a sentença. Mas há tempo, há oportunidade. Deus quer que o homem entenda isso. Por isso que Jesus mandou pregar o Evangelho. Essa é a importância da humanidade, ouvir a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho vai tratar isso. O homem está afastado, separado de Deus, alvo da ira de Deus, todos, não importa quem seja o ser humano, se bom ou ruim, se religioso ou profano. Todo ser humano está dentro de uma condenação. E o meio para o homem sair dessa condenação, o meio para o homem voltar a Deus, não é esses meios que o mundo apresenta dentro das suas religiões, da sua filosofia, das suas obras de caridade, dos seus entendimentos, da sua cultura, da sua ideologia. O próprio Deus mostra qual é o meio. O próprio Deus estabeleceu um meio. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você aprender. A palavra de Deus, ela diz assim, Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus, nenhum outro nome é dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. O homem está perdido de Deus, caminhando para a morte e a condenação, o juízo eterno, separado de Deus. Jesus, ele veio, diz o texto, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, que Jesus veio reconciliando o mundo consigo mesmo. E o texto vai dizer que era Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, para nos livrar da ira futura, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo... Deixa eu ler aqui agora que me passou da mente o versículo. Olha o que diz a palavra de Deus. Aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8. Vou ler para você aqui. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Você está aprendendo Bíblia. Você está sendo instruído pela palavra de Deus. Você está recebendo aqui de Deus. Você está sendo edificado com o ensino, com a doutrina. Amém? É isso que a igreja precisa. Doutrina da palavra. Ensinadores que ensinem o povo a palavra. A verdade de Deus. Paulo vai dizer aqui, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue fala da vida. A vida que ele deu por nós, na cruz do Calvário. O único meio de justificação.
O único meio por onde Deus aceita o homem perdoado dos seus pecados e justificado de sua culpa é através do sacrifício de Cristo, porque foi feito com essa finalidade, para dar ao homem esta graça que o homem não merece, o perdão de Deus, para o homem não sofrer a ira. Paulo vai dizer, ele morreu por nós. Nós éramos pecadores. Ele não morreu por ninguém bonzinho, não. Ele morreu pela humanidade que não merecia. Todos somos ruins. Mas o amor de Deus vai muito além. O amor de Deus foi para salvar o homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, Jesus morreu por todos, para que todo aquele que nele crê encontre o perdão de Deus. Se o homem não crê em Jesus, a morte de Cristo para ele não tem valor, porque ele não reconhece a morte de Cristo, por onde ele pode receber o perdão de Deus, por onde ele pode ser justificado, por onde ele pode ser livre do juízo e da condenação. Se o homem não recebe, não crê e não vai a Deus pelo sacrifício de Cristo, ele continua perdido. Não tem salvação para ele. Não tem perdão para quem não aceita, não crê em Jesus. Crer em Jesus é isso. É se voltar a Cristo. Renunciar tudo que você entende como caminho para Deus. Porque deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A religião no grego quer dizer religare. Tem muita gente que acha que vai a Deus pela religião. Só que a religião não religa ninguém a Deus. Porque o único meio de um homem ser religado com Deus é Jesus Cristo. Ele mesmo disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi bem objetivo, taxativo, esclarecedor. Jesus vai dizer que ninguém pode chegar a Deus. Chegar a Deus é ter a reconciliação, é ser livre do juízo, é voltar à comunhão com Deus. Ele vai dizer, Jesus, ninguém pode chegar ao Pai senão por Ele. Então a religião não liga ninguém. A religião quer dizer religare, mas esse religare não é o de Deus. Esse é o religare do homem. A religião é o caminho que o homem coloca para que ele possa ir a Deus por ele mesmo. O Evangelho mostra a todos o caminho para chegar a Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Não tem outro meio, não tem outra forma. Não adianta você buscar pela sua bondade, pela sua caridade, pela sua religiosidade, pelos seus atos de justiça. Ninguém chegará a Deus sem Cristo. Toda a justiça do homem é como um trapo de imundícia, diz o profeta Isaías, a palavra de Deus, Isaías 64:6. Toda a justiça que o homem busca fazer para chegar a Deus não serve. É como um trapo de imundícia. O homem por si só não tem como chegar a Deus. Não tem como ele operar nenhuma obra para que Deus o aceite. O homem tem que crer na obra de Cristo na cruz do Calvário. É por essa obra que nós chegamos a Deus, somos purificados, temos o nirvana, recebemos a perfeição para ter uma vida com Deus aqui e na eternidade. Não é karma, não é por boas obras, não é fazendo caridade, não é fazendo isso e aquilo outro. O caminho para Deus é Jesus. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, quem tem o Filho de Deus, que é Jesus, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. João 3,36. Por isso que Jesus vai dizer, o próprio Jesus aqui está falando, João 3,18. Jesus vai dizer, quem crê nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Ou seja, o presente dessa pessoa, a realidade atual dessa pessoa é de juízo, é de condenação. Por que não crê em Jesus? Porque Jesus é o único meio de salvação. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é os que estão na sua própria vida buscando chegar a Deus, pela sua religião, pela sua bondade, pela sua caridade. É os que estão em Cristo.
Jesus é o religare de Deus. É o único elo, é o único caminho, é a única ponte que leva o homem a Deus. É Cristo. Ele veio para isso mesmo. Ele disse lá em Lucas 10, Lucas 19:10, eu vim salvar e buscar os que se haviam perdidos. Jesus vai dizer também em João 3:17, o Filho do Homem não veio condenar o mundo, ele veio salvar o mundo. O apóstolo Paulo entende isso. O apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, ele vai dizer, deixa eu mudar a pilha aqui. Na sua primeira carta, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, escrevendo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo vai dizer, palavra digna e fiel de toda aceitação é esta, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo vai dizer, dos quais eu sou o principal. Então, Jesus Cristo é preciso o homem entender. Ele é muito mais do que uma religião. Ele não é uma religião. Ele é muito mais do que qualquer líder religioso. Ele é muito mais do que um amuleto da sorte. Jesus é Deus encarnado, que veio ao mundo para, pela sua vida, resgatar o pecador condenado. Resgatar o pecador que estava indo à maldição. O profeta Isaías, no capítulo 53, Deus, usando o profeta inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer, ele levou sobre nós as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A palavra de Deus vai dizer, escrevendo a carta, Paulo escrevendo aos Gálatas, aliás, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 8, Paulo vai dizer, sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, tomou a forma humana e se humilhou à morte de cruz. Essa morte de cruz foi a morte tida como morte de maldição. Ele se fez maldito por nós. Ele se fez pecador por nós. O justo morreu pelos injustos. Ele morreu para que através dele nós possamos ser absolvidos da condenação do pecado. Ele morreu para que através dele os judeus fossem cumpridores da lei que condenava eles. Através de Cristo, os judeus todos são absolvidos da condenação do pecado, da condenação da lei. Porque Jesus cumpriu a lei para que os judeus, pela lei cumprida em Cristo, fossem salvos. Jesus sofreu a maldição do pecado para que nós, gentios, em Cristo, não tenha mais a maldição do pecado, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele quem? Jesus. A morte de Jesus teve essa finalidade. Foi uma morte com um objetivo. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu dou. Ele deu por você. Ele deu por mim. Ele entregou a vida dele como sacrifício perfeito a Deus, para que por esse sacrifício o homem recebesse o perdão e tivesse a porta aberta para entrar na presença de Deus novamente, saindo do juízo e da condenação, não indo à sentença, ao juízo eterno quando sair deste mundo. Jesus é a porta que Deus abriu para trazer o homem a ele. E Jesus vai dizer isso, João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ele é a porta.
Não tem duas portas, não tem dois caminhos, não tem dois meios. Ele é o mediador, Ele é o salvador, Ele é o resgatador, Ele é o justificador, Ele é a esperança de toda a humanidade, com raça, tribo e nação. Jesus é o Senhor de tudo e de todos. E todo aquele que invocar o nome dele será salvo. O nome de Jesus é o único meio pelo qual o pecador recebe a atenção de Deus. É pelo nome de Cristo. A Bíblia vai dizer que devemos dar glórias a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos voltar-se a Deus através de Cristo. Porque Deus, Ele não vai aceitar o ser humano sem passar por Cristo. Porque Cristo é o meio de purificação para o homem receber a graça de Deus do perdão e ter a comunhão com Deus novamente, não sofrendo a condenação. Mas aqueles que estão sem Cristo continuam perdidos, julgados e condenados, vivendo sua vida de fantasia e de ilusão,